Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional, para você começar muito bem o seu dia. Quero desejar para você um bom dia. Nós estamos nessa jornada aí, começando 2024, a primeira semana, finalizando aqui no nosso devocional, a primeira semana do ano de 2024 e finalizando com chave de ouro, porque a presença de Deus está aqui conosco. O que nós queremos nesse ano é realmente conhecer mais o Senhor, é realmente estar mais perto de Deus, é ser direcionado pelo Espírito Santo. No mundo que está um caos, em momentos de tempestades, momentos de deserto, e momentos que nós precisamos ouvir a voz de Deus para que a gente possa saber o caminho que a gente deve seguir. Esse ano nós queremos realmente estar bem perto do Espírito Santo. E o Senhor trouxe você aqui. É o Senhor Jesus quem trouxe você aqui e conectou os nossos corações num só propósito. Nós estamos conectados num só propósito, com a graça de Deus. Esse ano você vai aprender demais a palavra. Esse ano você vai ser muito tocado pelo Espírito Santo. Nesse ano nós vamos ver muitas das nossas orações respondidas. Nesse ano nós vamos ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus a seguir. Deus vai nos fortalecer, Deus está com a gente. Mesmo nos momentos mais felizes da nossa vida e nos momentos mais tristes da nossa vida, o Senhor está conosco. Então nós vamos perseverar em conhecer a Deus e em fazer Ele conhecido. Se tem duas coisas que eu vou motivar você, e talvez uma terceira que você vai me ouvir falar aqui todas as manhãs. A primeira coisa é a oração. A oração é a chave de um avivamento. Então eu quero motivar você, inspirar você a ter uma vida de oração. A ter uma vida onde você fale com Deus diariamente. Também quero, segunda coisa, motivar você na palavra. Que a palavra de Deus seja o alicerce, o centro da sua vida. A palavra viva de Deus esteja no seu coração. Em nome de Jesus, são duas coisas que eu quero incentivar você. O que você vai ser incentivado na família 659 nesse ano de 2024? A oração e a palavra. Não tem nível de importância aqui, os dois são importantíssimos. Sem a palavra nós não sabemos nem orar. E sem a oração nós não temos vida no Espírito Santo. E aí uma terceira, essa ênfase, ela já faz parte da nossa vida, é nós vermos milagres na conversão de pessoas que estão próximas de nós. E isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar. E como cristãos, nós nunca devemos deixar de orar pela conversão de outras pessoas. Quem aqui já é um filho de Deus? Eu vi que teve vários bom dias aqui. E eu quero dar um bom dia especial aí para todos vocês, cada um que já chegou aqui na família 659, no nosso devocional. E eu gostaria que você fizesse o primeiro comentário mais importante do dia. Eu vou perguntar para você, quem aqui é um filho de Deus? Se você é um filho de Deus, escreve aqui nos comentários, eu sou um filho de Deus. A Cleonice dizendo, eu sou uma filha de Deus. Olha lá, a Lourdes dizendo, eu sou uma filha de Deus. Vamos lá, vamos escrever. Você que é um filho, uma filha de Deus, escreve aqui nos comentários, eu sou um filho de Deus. E nós, sendo filhos de Deus, nós geramos também filhos para Deus. Então, das duas ênfases mais importantes, a palavra e a oração. Uma terceira, que essa é o sentido de continuar gerando vida. Ontem nós estávamos caminhando com a nossa família e passou um corredor
fazendo exercício, um corredor por nós. Rapidinho, ele estava longe. E aí meus filhos disseram, pai, sozinho vai mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. É isso aí, ensinando a próxima geração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você ser um filho de Deus e gerar filhos para Deus é a garantia que você pode ir mais rápido sozinho, mas você nunca irá mais longe. Então, quando nós evangelizamos, quando nós levamos outras pessoas a Jesus, essa é uma ênfase importantíssima. Pessoas da nossa família, da nossa casa, pessoas do nosso entorno familiar, convívio, amizade, do trabalho. Nós temos que ter alguém no nosso coração que nós estamos orando. Então, essa também será uma ênfase do nosso ano, em nome de Jesus. Ontem nós começamos a falar, eu comecei ontem a falar sobre o princípio da ordem. Ontem eu falei sobre o princípio da ordem, dei uma introdução e hoje eu quero finalizar. Usando aqui a palavra de Deus, nós vamos meditar na palavra e nós vamos hoje alinhar algumas coisas para a gente começar o ano. E eu espero que você faça esse momento de reflexão, quem sabe aí a cada pouco tempo, cada mês, cada 2 meses, 3 meses. Especialmente aí você, que eu já perguntei ontem, que tem dificuldade de continuar propósitos na sua vida. Você que tem dificuldade de começar e terminar. Eu quero sugerir para você, aqui no nosso devocional, a cada mês, você dar uma revisão de vida. E você alinhar o prumo, alinhar o propósito, em nome de Jesus. Tá bom? Você que está aqui e tem essa dificuldade, então fica firme aqui no devocional que eu vou estar lembrando você de estar fazendo uma revisão de vida a cada pouco tempo, para que você possa alinhar e você não fique para trás. Não quero que você fique para trás. Se for preciso, a gente vai mais devagar para que você possa ir junto, em nome de Jesus. Pega aí a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. E hoje eu estou com a Bíblia emprestada da Márcia aqui. Minha Bíblia ficou dentro do carro. Eu peguei a Bíblia da minha esposa. Então nós vamos ler hoje 2 textos. Eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 1. Que esse está fácil, hein? Gênesis capítulo 1. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E faz a gentileza, compartilha esse devocional. Eu sei que eu não preciso nem pedir mais, né? Você já deve ter compartilhado, mas 109 acessos aqui hoje junto com a gente. Vou pedir a gentileza, todos vocês, sem exceção. Bom dia, Américo. Bom dia, Américo. Todos vocês, sem exceção, por favor, compartilhe esse devocional com mais alguém. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Quem está anotando aí para nós, eu vou falar aqui então o segundo texto. Gênesis 1, do 1 ao 2 e Isaías capítulo 38, versículo 1. Diz assim, No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Desculpa aí, pessoal. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Agora Isaías capítulo 38, o versículo 1. A palavra de Deus do profeta Isaías para o rei Ezequias. Por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Isso aí.
Eu vou sugerir, e aí eu tenho já ensinado você já há algum tempo, algumas áreas da sua vida que você precisa dar uma atenção e colocar em ordem. Obrigado aí a Karina, obrigada a Suzane, que compartilhou o texto pra gente aí. Eu vou marcar um dos textos. Pronto, para nos ajudar. Opa, não tá querendo marcar aqui hoje? Vamos tentar de novo aqui. Isso, agora deu certo. Não sei porque o texto da Suzane não estava querendo marcar. Mas está aí Gênesis 1, do 1 ao 2 e Isaías 38, versículo 1. Já faz algum tempo que eu trabalho com vocês essa ênfase, ajudando você, eu acredito, que são áreas muito importantes da nossa vida, que precisa de uma atenção. Gênesis capítulo 1 está dizendo sobre a criação, né, diante de um caos. Imagina o caos. O que é o caos? O caos é o quarto de um adolescente. ou o quartinho de brinquedo das crianças, né? Esse é o caos. O caos, havia um caos. Caos literalmente significa, Fabiana, Fernanda, quando as coisas estão fora do devido lugar. E a vida do ser humano hoje ela está um caos. Porque um ser humano sem Jesus, a vida dele está um caos, está fora do eixo, fora do lugar. Quando toda aquela forma, tudo aquilo estava sem forma e vazio, como diz o texto, diante daquele caos, daquele vazio existencial, Deus colocou ordem pela palavra. Ele disse, haja luz. É por isso que nós estamos começando o ano, começando com a palavra, que a palavra coloca ordem no caos. E aí eu trouxe o texto para Isaías, falando do rei Ezequias, quando Isaías chega até ele com uma palavra. E ele estava doente, com uma enfermidade, a Bíblia fala, uma enfermidade mortal. E aí Deus fala para o rei, uma pessoa importante. E Deus fala para ele, você é uma pessoa importante. E Deus fala para todos nós, essa é uma palavra para todos nós. Coloca em ordem a sua casa. Parece que são coisas tão simples. E de fato não são coisas complicadas. Mas não quer dizer que são coisas fáceis. Mas que nós precisamos dar atenção e colocar em ordem. Então esse é o princípio da ordem. Eu disse ontem que Jesus estava fora de uma igreja, a igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, batendo a porta da igreja. Hoje eu me assusto. Eu sou pastor numa cidade pequena, né? Sou pastor no interior, sou da roça. Na frente da minha casa tem plantação de mandioca. Então eu me assusto às vezes com algumas coisas e hoje em dia parece, a impressão que eu tenho, eu não quero ser também aquelas pessoas que ficam, em vez de anunciar a palavra, só criticando os outros. Eu acho que isso aí não é muito bom, né? Isso não é muito bom. Então as pessoas que ficam só criticando os outros, mas parece que em alguns ambientes, parece que a igreja, os líderes, os pastores perderam o rumo. Parece que a unção está em ter aquela calcinha curta e apertada, mostrando as silhuetas do pastor e o quanto ele é musculoso. Pastores e pastoras que ficam se gavando demais aí na internet, mostrando o quanto ele é abençoado de estar na praia, a mulher de estar lá de biquíni, ter feito uma cirurgia de estética, colocado bastante botox, feito uma aplicação e mostrando o que não deveria ser mostrado na internet, porque intimidade não se mostra para todo mundo. Pastores que às vezes fica botando algum apelido aqui, o pastor cuecão, o pastor não sei o que eles não têm noção, parece que, meu Deus do céu, é o fim do mundo. E aí eu poderia falar aqui também de tantos outros ambientes, não é só o pastor.
os pastores de coração também. Então precisa de ordem no caos, parece que Jesus está para lá de fora. E às vezes a impressão que dá é que, como algumas coisas estão dando certo, eu vou falar do ambiente do pastor, porque eu sou pastor, eu posso tecer esse comentário. Porque está dando certo o ambiente, porque está dando certo, às vezes a igreja está repleta de pessoas, as pessoas gostam de ir ali, às vezes a impressão que dá é que Jesus está ali. Mas às vezes Jesus está por lá de fora batendo a porta. E também não quer dizer que aquele pastorzão mais tradicional que Jesus está ali, não. Às vezes está o altar repleto de pecado e também Jesus não está ali. Parece que o tupete ficou mais importante do que a consagração no altar, né? O corte da barba, aquele barbão bonito. E assim, as pastoras, meu Deus, procura aí pastoras na internet, você vai se escandalizar. Você vai se escandalizar, as pastoras ficou mais instrução de beleza, de que creme passar, de que fazer, do que palavra de Deus. Um dia eu estava, seguia, não sigo mais, um pastor, e aí um videozinho dele, sempre vendo coisas boas ali, aquela foto daquele Tom Cruise saindo da piscina, assim, eu falei, cara, pelo amor de Deus, pode ir na piscina quantas vezes ele quiser, ele pode passear, ele pode, mas precisa ficar, isso não é coisa que se faz, desordem. O ser humano perdeu a noção do que é importante. Eu estou dando um exemplo de líderes, mas isso, meu querido, acontece com você também. A maioria de nós perdeu a noção do que é importante. Um exemplo, cidades grandes, as igrejas, elas estão ainda cheias porque é uma multidão de pessoas, mas muitas igrejas vazias, mas os shoppings, o shopping está cheio e não precisa convidar 2 vezes. Nós vemos uma decadência na vida dos pais, na vida das mães. Pais e mães que perderam a noção do que é importante. Submeter os seus filhos a babá Google, a babá Instagram, TikTok. Você vai nos lugares, as criancinhas pitoquinhas, cada uma com o celular na mão, correndo para lá e para cá. Uma injeção de dopamina. Então os pais perderam a paciência de educar os seus filhos, perderam o entusiasmo de educar os seus filhos, infelizmente, e estão submetendo os seus filhos à educação dos jogos online, das redes sociais e assim por diante. Pais e mães que se tornaram amantes de si mesmo, como diz em 2 Timóteo capítulo 3. Nós estamos vivendo 2 Timóteo capítulo 3 ao vivo e a cores. Leia lá depois, 2 Timóteo capítulo 3. E isso é a minha geração, é a tua geração, nós estamos dentro disso tudo. Eu sei que cada geração tem os seus dilemas e nós temos os nossos dilemas, estamos vivendo diante delas. Eu estou aqui trazendo luz para esses dilemas, trazendo luz que nós precisamos colocar em ordem a nossa casa, a nossa vida. Nós precisamos começar o ano e eu quero orar esse ano para que você possa vencer as dificuldades que você enfrentar, para que você possa crescer, para que você possa prosperar, mas que principalmente você tenha intimidade com Deus, você tenha amor pela palavra, que você leve Jesus para as pessoas, que você possa chegar a lugares aonde o Evangelho precisa chegar, que você possa realmente alcançar essas vidas. Quantas pessoas vivendo, enfrentando depressão, não é verdade? Coisas que não têm explicação, às vezes são coisas biológicas, falta de algum nutriente no corpo, já temos tecnologia, conhecimento para poder vencer isso, às vezes é uma questão de biológica, que você precisa repor alguma vitamina.
E às vezes não, às vezes é uma questão do coração e você não consegue explicar o que você está sentindo. Você não consegue decifrar, definir o que você está sentindo. Então, algo que bagunça o coração da gente. Imagina você enfrentando uma depressão, principalmente se você não tem Jesus. O que você vai fazer? Aonde você vai se agarrar? Então, definitivamente nós precisamos colocar em ordem a nossa casa. Coloca em ordem a sua casa. Então você vai fazer uma carta para Deus. Pega lá um papel. Pega lá um papel. Qualquer papel, um rascunho. Uma carta para Deus. Faz uma carta, escreve o que você quiser escrever para Deus. Mas dentre essas coisas que você for escrever, não faça promessas, não. Mas faça algum propósito de assumir diante de Deus situações que você gostaria de colocar em ordem. E eu vou sugerir 5 aqui. Rapidamente, brevemente para você, 5 áreas para você ter atenção. A primeira área é a área espiritual. E aí é onde, de certa forma, é que eu estou mais ajudando você, essa área espiritual. É a palavra e a oração. É a palavra de Deus. Então, nós vamos começar a nossa leitura. Nós precisamos da palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, essa graça de Deus se renova a cada manhã. Todo dia Deus tem um alimento para as nossas vidas. Então, abra o teu coração para a palavra, deixa Deus ministrar o seu coração. Você vai começar Mateus capítulo 1, genealogia. Um monte de nome que gerou não sei o quê. O que isso me ensina? Me ensina que eu preciso construir uma vida além de mim mesmo. Me ensina que eu preciso construir um legado, tenho que gerar uma descendência que sirva a Deus. A nossa maior missão é gerar uma descendência que sirva a Deus. Então, área espiritual, palavra e oração. Quero desafiar você na oração, quero incentivar você a ter a disciplina da oração. A disciplina, ela é mais poderosa do que o talento. Às vezes você olha, recebe uma oração, eu gravo orações, tem orações na internet. Você vê alguém orando e fala, nossa, que oração bonita. Eu não consigo orar desse jeito. Quem disse que é uma oração bonita que agrada a Deus? Que agrada a Deus é um coração quebrantado, contrito. Esse Deus não vai resistir. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça às pessoas humildes. Jesus é humilde. Se você não vê humildade na pessoa que está falando do Evangelho, ali Jesus não está. Porque Jesus, Ele habita na humildade, Ele é humilde, manso e humilde de coração. Presta atenção nisso. Então esse é o lado espiritual. Vamos colocar em ordem. Coloca aí a primeira área espiritual. Como que está a minha vida espiritual? Eu vou te ajudar na palavra, na oração. Alguém me perguntou, acho importante, os livros não é a Bíblia. Os livros é como se fosse essa pregação aqui. Só que escrito, uma explicação da palavra, de algum assunto. Nos edifica. Livros cristãos nos edifica, claro que nos edifica. Não é a palavra de Deus. Pode conter a palavra de Deus, pode ter versículos da palavra de Deus e explicações da palavra, interpretações. São pregações escritas, são mensagens escritas, coisas que você pode rever, estudar. Hoje também os vídeos aqui são maneiras de a gente também receber a palavra, mas não é a palavra. A palavra é a palavra, é a Bíblia, que você, pelo Espírito Santo de Deus, precisa se alimentar diariamente. Segunda área importantíssima, eu estou aqui por nível de importância mesmo, espiritual. Segunda área, familiar. A área familiar, e aí eu sei que é uma área que em algum momento da nossa vida precisa de extrema atenção. A área familiar. Nossa família tem que ser colocada em ordem.
às vezes tem situações, desavenças, problemas, questões financeiras, questões emocionais, questões de perdão, de ajuste. Então tem tantas coisas que acontecem dentro da família e você não precisa ter aquela neura, sabe, daquela família perfeita. Qual que é a família perfeita? É a sua. Família perfeita para você. Então às vezes a gente fica almejando uma família que não existe. Uma família que não existe, uma família que nunca vai existir. Isso é uma ilusão. Uma família perfeita é a perfeita para você. Essa área familiar é você saber lidar. Vai ter conflito na tua família, é lógico, mas saber resolvê-los. Você pode passar altos e baixos na família. Conversando com um amigo ontem, falando assim, puxa, vai acontecendo às vezes divórcios, situações e N motivos. Às vezes situações financeiras, às vezes situações de infidelidade, às vezes situações de ilusões que surgem no caminho da pessoa. Às vezes relacionamentos com os filhos também que são quebrados, destruídos, porque os nossos filhos, dependendo da idade, eles são muito assediados também aqui na internet, na escola, com as amizades, eles são bombardeados. Nossos vínculos familiares são bombardeados, literalmente. Então nós precisamos dar essa atenção, conversar, estar junto, dedicar o nosso tempo. Isso exige muito trabalho. Mas isso é um trabalho para a vida inteira. Não é um trabalho que vai te dar férias, ou te dar 13º, ou terço de férias, carteira assinada, não. Isso é um trabalho para a vida. Mas é um trabalho que vale a pena, porque garante o futuro da nossa descendência. Coloca em ordem. Deus disse para Ezequias, coloque em ordem, Ezequias, a sua casa. Também não caia no erro de falar assim, não, enquanto eu não resolver todos os problemas da minha família, eu não vou fazer mais nada. Você nunca vai fazer mais nada, porque você vai resolver um problema, vai surgir outro. Você nunca vai conseguir. O que você tem que fazer? Você precisa continuar a sua vida e ir administrando essas situações. Cadê vocês? Não estou ouvindo mais comentário aqui. Falei de família, vocês sumiram? Cadê vocês, meu povo? Falei de família aqui, a galera sumiu. Eu sei que é uma situação delicada. E não se engane, todos nós temos demandas familiares. Mas isso tem que ser o motivo da nossa oração. Eu sei que a maioria dos pedidos de oração que chegam aqui, pastor, pelo meu filho, pelo meu esposo, pela família. Então, atenção à família. Nós vamos dedicar atenção à família. Nós vamos orar pela família. Nós estamos juntos aqui, orando pela família. Terceiro ponto, emocional. Nossas emoções nunca tiveram tão bagunçadas. Nunca tiveram tão bagunçadas. A gente nem sabe o que a gente está sentindo. As pessoas têm uma crise tremenda de identidade, né? Eu vi uma notícia recente num jornal sério, dizendo assim, uma notícia entrevistando uma pessoa que ela se considera uma ecossexual, ou seja, ela agora é apaixonada, e mostrou a foto da árvore lá, ela é apaixonada por um carvalho, ela quer se casar com o carvalho, ela se sente atraída pelo carvalho. Verdade, bagunça na identidade. Isso, eu estou falando de um absurdo, mas coisas que você há pouco tempo considerava um absurdo e você acha normal, entendeu? Então são situações emocionais do nosso coração que está aqui, bagunçada, e mistura fé com emoção. Isso aqui vira uma salada e a gente não sabe mais o que é o pepino, o que é o tomate. Então nós precisamos ir colocando em ordem. Se precisa de ajuda, busca ajuda, orientação. Graças a Deus tem aí na tua igreja, com certeza, pastores, pessoas que conseguem te dar um bom conselho. Podem te orientar, siga os conselhos.
Você que faz algum tipo de terapia, alguma coisa, busque sempre uma pessoa cristã, uma pessoa que tenha princípios cristãos, porque ela vai mexer nas suas emoções. E tudo isso, desde da fé, das pessoas que trabalham com as emoções das pessoas, né, são questões de manipulação. Você tem que tomar cuidado, porque um líder religioso pode manipular. Cada pouco você vê uma notícia, porque ele mexe com coisas importantíssimas da vida da pessoa. E se ele não tiver o coração adequado, idôneo, íntegro, ele vai bagunçar a sua vida. Assim também um terapeuta, ele vai bagunçar a tua vida se ele não tiver os princípios que você considera importante na sua vida. Ele vai bagunçar, ele vai manipular. Daqui a pouco você vai entender, senão eu tenho que cortar vínculo com meu esposo ou com a minha esposa, porque eles estão atrapalhando a minha vida. Entendeu? Então são situações que a gente precisa ter essa atenção. Às vezes dentro da própria fé, às vezes líderes, pastores, e infelizmente, que usam e manipulam as pessoas, e isso é ruim. Isso é ruim. Isso não pode acontecer. Então as emoções, precisam de uma atenção. Olha só esse versículo, e eu já estou finalizando, Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então busca ajuda, busca crescer nisso, busca aprender. Você vai ver que alguns materiais que a gente vai ler vai te ajudar nisso. Aqui eu estou sempre trabalhando algum assunto como esse, pega lá, aplica isso. Uma das coisas que a gente sempre vai amadurecendo com o tempo. É fruto do Espírito Santo. Leia lá Gálatas 2, versículo 23. Fruto do Espírito Santo, o caráter do Espírito Santo, a bondade, a longanimidade, a paciência, vai sendo acrescentada, a perseverança ali, o domínio próprio, o amor, a fé, a alegria, vai vindo sobre nós. E é fruto do Espírito Santo. Não é verdade? É um fruto do Espírito Santo. Então, à medida que você começa no passinho, pode ser devagarzinho, mas você começa a buscar na palavra, colocar em prática um bom conselho, uma pessoa que tem mais experiência da vida, ou uma pessoa que tem os princípios cristãos corretos e começa a te ajudar. Essa pessoa vai te ajudando a desenvolver. Ministerial, área ministerial, é a área que você precisa servir. Olha, o serviço, o servir, ele nos ajuda a colocar algo para fora, a contribuir com as pessoas, a contribuir com o ambiente que está. Então, eu gostaria de pedir para vocês, todos vocês que estão aqui, de um modo, pode ser o mais simples possível, você pode ter a tua maneira de servir, mas de alguma forma contribua com a tua comunidade de fé, a sua igreja local. Entre em algum grupo, algum ministério, faça alguma coisa, patrocine algo, paga o lanche para as crianças, sei lá, faz alguma coisa. Sirva, se sinta assim, eu faço parte disso. Eu faço parte, fui eu que limpei esse chão aqui, fui eu que arrumei isso aqui. No teu coração tem que saber que é melhor é dar do que receber. Puxa, eu não posso fazer nada, pastor. Você pode orar? Você pode orar, você pode ser um intercessor, você pode orar, então seja um intercessor. Pegue uma lista de nomes da igreja, ore por essas pessoas, interceda. Então servir, deixar de ser um espectador, colocar em ordem isso aí na sua vida. E por último, a área física, que hoje é a área que se considera a mais importante pela nossa prática no mundo, é a mais importante. As academias estão lotadas, para de começo de ano. E você tem que cuidar da tua saúde. Não é a mais importante. Eu tenho que te falar isso. Não é a mais importante, mas ela é essencial. Está aqui dentro das 5 áreas mais importantes que eu considero. Essa última aqui é a saúde, tem que cuidar. Um avivamento sustentável, ele precisa garantir a saúde. Não adianta você ficar se matando de comer. Não adianta você ser uma pessoa extremamente sedentária. Você tem que fazer uma caminhadinha, você tem que praticar algum exercício. Você tem que, às vezes o ambiente, eu particularmente, isso é uma coisa minha,
Nem em todo lugar de academia eu me sinto à vontade. Às vezes é um ambiente matador, é um ambiente complicado. Mas alguns ambientes é preparado para isso, é um lugar mais agradável. Então pode ser uma academia, pode ser uma caminhada na rua, na praça, sei lá. Um exercício em casa, uma esteira, um levantamento de saco de arroz, sei lá, fazer alguma coisa. Movimentar o teu corpo. Gastar um pouco de energia, fazer esse sangue circular, a sua vida física é importante. Ela é essencial também, não é a mais importante. Você é um ser espiritual, o espiritual é mais importante, mas ela é importante. Você precisa cuidar da tua saúde. Então essas são as 5 áreas que eu gostaria que você desse uma atenção nesse ano. E aí, uma frase para vocês: a ordem ela vai trazer prosperidade. A ordem ela traz bênçãos de Deus. Primeiro vem a ordem e depois vem o propósito. E aí Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus deu um propósito para o ser humano. Mas primeiro ele criou, primeiro ele colocou em ordem esse caos, depois ele deu o propósito. Então vamos colocar em ordem. Vamos colocar em ordem a nossa casa. Então que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, eu queria orar com você. Passamos do nosso horário, precisava terminar esse assunto. Passamos um pouco do nosso horário. Quem não pôde ficar até o final, assiste depois, vai ficar gravado aqui, vai para o YouTube também. Você que está lá assistindo no YouTube também, assina o canal, é importante para você não perder. Às vezes dá umas bugadas aí, a gente perde a mensagem, está lá no YouTube. Quem não está no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp. É um grupo importante para você dar atenção, porque é o lugar onde você vai receber esse alimento. Eu não fico lá te enchendo o saco, não. Esses dias até teve um pouco mais de mensagem por causa da organização do Clube do Livro. Mas depois é só a mensagem do dia ali, pronto, acabou. É o que a gente precisa. Eu vou, nesse fim de semana, pode colocar nos pedidos de oração aqui. Nesse fim de semana eu vou publicar novamente o nosso cronograma de leitura da Bíblia, que a gente começa segunda-feira. E eu vou publicar para vocês os 2 PDFs, do Pastores de Coração e do Eclésia. Eu vou colocar primeiramente o Pastores de Coração para a pessoa não se bagunçar, tá bom? Depois eu coloco o Eclésia, que o Eclésia é o livro de fevereiro, para as pessoas não se atrapalharem. Então eu vou colocar aqui o Pastores de Coração para as pessoas lerem. Eu gostaria que todos se envolvessem. Eu peguei ontem o livro, comecei a trabalhar nele, a lê-lo também com um coração ensinável ali. Estou sendo muito edificado. É uma mensagem muito inspiradora, tá bom? Então você que gostaria também de adquirir o livro físico, você pode adquirir. Até eu lancei isso ali no grupo, né? Já teve algumas pessoas que me procuraram. Se você de repente está numa situação que não tem condições de comprar e queira ter o livro físico, sempre tem pessoas que às vezes quer também abençoar, que é generosas, quer abençoar. E eu vou ser o pivô disso aí. Se você quer ser uma pessoa que abençoa e você é a pessoa que receba, então me manda mensagem, eu vou anotar o nome e assim que chegar alguma doação eu destino o livro para quem é devido, tá bom? Mas se você queira adquirir ainda, você pode adquirir os 2 livros, janeiro e fevereiro. Você vai adquirir por R$50 mais 15 o frete. Mesmo que você comece a ler no PDF, vale a pena você ter o material físico. É muito melhor, com certeza. E eu concordo com todos vocês, é muito melhor. Eu leio o livro em PDF também, mas o livro melhor para você ler é o livro que você está na tua mão ali. É uma relação diferente com o material. E a palavra de Deus, que é o mais importante. Beleza, meus queridos? Nós vamos orar. Vamos colocar aqui diante de Deus. Carinho, oração pela Marileia, família da Cris, né, Jussara? A Cris, nós oramos bastante pela vida dela, estava na UTI já há algum tempo, infelizmente. Ela faleceu, mas a alegria é porque ela foi aos braços de Deus. É uma mulher que serve ao Senhor, então está nas mãos do Pai. Vamos estar orando. Marciele está pedindo oração pelo esposo, oração pela saúde física e emocional, minha família, a Ângela, Luciana pelo sobrinho Rafael, minha irmã Adriana. Vamos orar por eles. Vamos colocar diante de Deus causas que são impossíveis, algumas delas impossíveis aos nossos olhos, mas possíveis diante de Deus.
esse fim de semana, um fim de semana especial, o primeiro domingo do mês. Então você que é da cidade aqui, se organize, é o culto de ceia também. Eu vou estar ministrando em Bandeirantes, sábado à noite, no Carvalho Henrique, domingo de manhã na Igreja Central de Bandeirantes e domingo à noite na Igreja Central de Corbélia, tá bom? Então, você que está aí próximo, queira participar, eu vou estar com os livros também, se que ainda não tem, queira adquirir. Eu vou estar nessas igrejas aí, a minha igreja, domingo à noite, Igreja Metodista de Corbélia, domingo à noite eu estou aqui para ministrar o coração de vocês. Primeiro culto do ano, né? Em Bandeirantes eu vou estar também, uma igreja querida, amada, que eu sempre, todos os anos vou até essa igreja, uma igreja muito abençoada. Você que é próximo ali e queira, tem condições de estar ali, isso é uma alegria ver vocês, tá bom? Lá, Simone vai estar em Bandeirantes, que bênção, né? A família deve estar ali, por ali, né? Glória a Deus. Então no domingo de manhã na Central e sábado à noite na Carvalho Henrique, ministrando ali. Oremos então, vamos clamar a bênção de Deus, vou orar por todos esses pedidos. Senhor, eu apresento diante de Ti, Senhor Deus, a vida de cada uma das pessoas que foram citadas aqui. E, Senhor, as áreas da nossa vida que precisam de atenção, as áreas da nossa vida que precisam ser colocadas em ordem. Nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Nós pedimos o Teu auxílio. Sem o Senhor a gente não consegue. Eu peço ao Senhor a Tua bênção agora, Pai. Que o Senhor traga conforto à família da Cris, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor conforte os seus filhos, esposo, tenha misericórdia, Pai amado. Só o Senhor pode trazer esse consolo aos seus corações. Nós oramos, Pai amado, também pelas causas que aqui estão impossíveis. Algumas situações aos nossos olhos são impossíveis, mas diante do Senhor é possível. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vem sobre cada um de nós. Abençoa os teus filhos. Coloca a mão no seu coração, meu querido. Coloca a mão aqui no seu coração. Ora comigo assim, ó. Espírito Santo, me ajuda. Me fortalece. Me prepara para esse propósito de leitura da Tua palavra, de crescimento. Inspira meu coração, me dá ânimo, força, vigor, amor pela Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego o meu coração. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um ótimo dia. Obrigado da presença de vocês.